Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Buser. Descubra sua experiência. Vai de Buser. Eu converso agora com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede Sustentabilidade. Olá, deputada. Obrigado por estar conosco aqui na FM Tempo mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, Guilherme. Bom dia a todas as ouvintes, todos os ouvintes. É sempre uma alegria, um prazer muito grande estar aqui com vocês no Café com Política, né? Para poder ir compartilhar informações e vivências aqui em Minas Gerais e no Brasil. Deputada, vamos começar conversando sobre Semana do Meio Ambiente e os assuntos, evidentemente, que estão dentro desse guarda-chuva importante. A senhora esteve em Brasília com a ministra Marina Silva recentemente, numa semana que foi bastante crítica para a pasta, em função das mudanças que foram feitas pelo Congresso Nacional e deixado muito claro pela ministra de que há um enfraquecimento daquilo que se esperava do Ministério do Meio Ambiente e que ainda há ali alguma margem para que o governo Lula e que o presidente da República faça alguma mudança por meio de veto ou algo do gênero. Qual foi o clima de maneira geral que a senhora percebeu por lá? É de que o presidente poderá de fato fazer mudanças específicas e qual é o tamanho do problema? É exatamente do tamanho que Marina Silva tem vocalizado? Sim, Guilherme, o clima, inclusive no próprio ato, né, de celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente, foi um clima bastante de muita celebração pelo dia, mas também de muitas manifestações de expectativa de que o governo Lula possa garantir, sustentar esta pauta, que foi uma pauta que alicerçou muito a campanha e que trouxe muitas pessoas para o apoiamento à candidatura do Lula. Então, falas de expectativas de que ele possa, apesar da decisão que respeitamos, a decisão legítima do Congresso, foi uma votação, então da autonomia dos poderes, né, essa votação, mas isso prejudica aquilo que foi apresentado como sendo uma plataforma na perspectiva da proteção ambiental e também da valorização do reconhecimento e do protagonismo dos povos indígenas. Então, foi um momento de celebração, mas também de muitas cobranças. Então, o clima, Guilherme, foi um clima, assim, festa e expectativa, né? Muitas falas de esperamos que o governo Lula consiga reverter. Marina Silva foi bastante firme, sólida, ao dizer que ela respeita o Congresso, mas tem que registrar que não concorda, porque essas flexibilizações que aconteceram, essas retiradas de prerrogativas do Ministério, elas vão flexibilizar o sistema de proteção ambiental brasileiro. E isso vai trazer sérios problemas para a imagem do Brasil internamente e internacionalmente. Essa situação vocalizada por você, deputada, e por muitos dos integrantes da pauta ambientalista, de o tamanho do prejuízo que o país pode ter ao fazer concessões que são consideradas exageradas ou infundadas para a boa parte de quem está analisando esse cenário, ela chega a penetrar de fato no governo, porque a sensação quando a gente está de fora é de que muitas vezes o Ministério do Ambiente está tentando fazer uma briga hercúlea sozinho, encontrando as paredes se fechando a seu redor. O governo, de que maneira está sensível para isso nesse momento, na sua avaliação? Ele está muito sensível a partir do momento em que o próprio presidente reúne os seus outros ministros, convoca todos a fazerem esforços para garantir a manutenção das prerrogativas do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática. Então, tem discussões ainda a serem feitas, né? Haverão aí outras votações, outras análises desse processo no Congresso e também no Senado, e o Lula tem sido muito claro em dizer que esta é uma pauta central do seu governo, né? Então, o governo precisa se articular dentro dos ministérios e também com a sua base aliada no Congresso e no Senado para garantir que não seja perdida ainda outras prerrogativas e que possa se reverter aquilo que foi votado recentemente no Congresso. Tem demandas específicas por parte de Minas Gerais na mesa de discussão com o Ministério do Meio Ambiente, deputado? Eu pergunto porque a nossa discussão durante muito tempo, ou mais recentemente, ela teve centrada em problemas de preservação. Caso da Serra do Curral, na atividade minerária, em diversas cidades do estado. Mas tem alguma outra preocupação que também está aí latente, que foi levada para o Ministério?
Olha, eu mesmo tive a oportunidade de apresentar para a Marina as diversas preocupações que eu tenho acompanhado aqui desde o mandato passado, na Assembleia Legislativa de Minas. O governo do nosso estado é um governo que flexibiliza as questões ambientais, processos de licenciamento, que promove o desmonte da participação popular nos conselhos voltados aí às políticas ambientais. Então, nós precisamos que o Ministério tenha uma atenção com o nosso Estado para protegermos áreas importantes, né? Saiu uma pesquisa recente que mostra que boa parte do desmatamento da Mata Atlântica está no estado de Minas Gerais. O que a gente vem percebendo aqui do governo Zema é uma ação entregacionista do nosso estado. Essa discussão mais recente, por exemplo, do lítio, né, no Vale do Jequitinhonha, há uma preocupação de como que isso vai se dar, e mais uma vez é o governo flexibilizando. Não é em detrimento à questão de desenvolvimento, mas é como que se pensa toda essa articulação do desenvolvimento com o progresso, considerando a proteção ambiental e aquilo que vai ser deixado para o estado ou para as cidades, em caso de extração mineral, de seguridade para o desenvolvimento social daqueles territórios, né? Então, Minas Gerais é um ponto de atenção muito grande, principalmente agora em que se coloca como linha de frente aí a questão da extração do lítio no Jequitinhonha, sem um plano de ação que garanta uma proteção e um desenvolvimento social também para aquele território. Queria continuar nesse ponto, deputada, para entender um pouco mais a fundo, inclusive, essas preocupações. O governo tem claramente apontado como um caminho e talvez o caminho viável para encontrar investimentos e para levar recursos para a região do Jequitinhonha, e a gente está tratando aqui, eu estou tratando de maneira generalizada, mas há, claro, diferenças enormes entre cidades, entre dinâmicas do Vale do Jequitinhonha, mas o governo tem tratado isso como se fosse a pedra fundamental para o desenvolvimento na região. Onde é que a senhora vê problemas na preservação de mananciais de água, na preservação de que tipo de questão para essa discussão de lítio avançar na perspectiva do que o governo quer e do que a oposição tem colocado no debate na Assembleia? Nós sabemos que o lítio é extremamente importante para a questão, como está sendo colocada aí, das baterias, né, dos novos modelos de veículos que vão precisar cada vez mais do lítio para as baterias. Mas todo processo de mineração ele vai deixar algum tipo de degradação, seja na plataforma rígida das rochas ali com os minérios, seja na contaminação das águas, dos mananciais, do lençol freático. Então, o governo ele não apresentou ainda quais são as exigências, por exemplo, claras, para a contenção disso e, principalmente, Guilherme, qual que vai ser o tipo de comercialização disso? Porque minério bruto, ele vale bem menos que minério processado, né? Então, será que Minas Gerais, mais uma vez, vai entregar de mãos beijadas para o mercado o minério bruto, que vale pouquinho, em detrimento de um minério processado, que vale muito, 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 muito mais, e que pode, inclusive, ser canalizado parte desse recurso para o desenvolvimento local do Vale do Jequitinhonha, com a criação de mais escolas, de mais oportunidades para a juventude, de mais programas de formação qualificada para essa nossa população, inclusive de mão de obra qualificada. Essas são algumas preocupações que nós temos, né? Mais uma vez, o Estado entregar barato um recurso mineral que tem, sem pensar nas plataformas de proteção e de forma de extração desse minério que deixe menos prejuízos e que possa, inclusive, proteger as nossas águas, que, da mesma forma que o Vale tem muita riqueza mineral, tem também muita água que passa por lá que precisa ser preservado, né? Uhum. Em função do debate sobre o regime de recuperação fiscal, agora também das discussões sobre recomposição salarial, tanto da educação quanto de segurança pública, corre-se o risco de que esse debate fique diminuído ou que fique escondido na Assembleia Legislativa e que, eu vou usar uma expressão, deputado, e me corrija se eu estiver errado, e que a boiada passe, para fazer aqui uma menção àquilo que foi feito no governo federal quando o ministro era Ricardo Salles? Guilherme, a depender de mim, do meu mandato e do nosso bloco Democracia em Luta, não vai passar assim em boiada, não.
tá? Nós vamos discutir esse assunto, vamos provocar as reuniões, as audiências públicas, as visitas nos territórios que necessário forem, para trazer esclarecimento à nossa população e deixar a população a par de tudo que está acontecendo com essa programação, tanto o regime de recuperação fiscal quanto a extração do lítio no Vale do Jequitinhonha. São assuntos que são de interesse da nossa população e que influenciam diretamente na vida de milhares e milhares de mineiros. Então, a depender de mim, nós vamos pautar essa discussão na Assembleia, é a casa que está aberta para essa discussão, para, inclusive, os pontos de vista, né, os prós, os contras, para que a nossa população tenha o direito de saber e de interferir naquilo que for de interesse público. O governo Zema já fez alguma sinalização se pode mudar alguma regra legislativa ou algum arcabouço jurídico que vá atuar exatamente nessa região do Vale do Jequitinhonha? Porque, claro, depende dos licenciamentos concedidos pelas prefeituras onde a operação ocorrerá, mas de uma maneira global é uma operação que envolve a arrecadação do Estado, destinação de recursos do Estado, a própria concessão de licenças por parte do Estado também. Já tem algum cenário indicado pelo governo Zema do que o governador pretende? Oficialmente, não. Essa discussão ela começa, mais uma vez, com o governo vendendo para fora do país uma discussão interna, e agora que essas discussões começam na Assembleia, fizemos ontem, inclusive, o Bloco Democracia e Luta, uma reunião com os parlamentares para discutirmos e aprofundarmos as análises sobre essa questão do lítio e sobre a questão também, um aprofundamento também sobre a Codemig, né? Então, são assuntos que estão na pauta e que certamente o nosso bloco vai puxar para trazer esclarecimentos e também ouvir aí os pontos de vista da nossa população. Na semana passada, deputada, a senhora fez uma menção a respeito de um dado de investimento pelo governo Zema de apenas 0,13% do orçamento total para o ano de 2022 em assistência social. De acordo com dados do Portal da Transparência, esse é o valor que está lá empenhado e efetivamente pago, na casa de 128 milhões de reais em relação ao orçamento total. Está muito aquém do que o esperado ou do que o necessário para o Estado, na visão da oposição? Muito aquém, além do esperado, do necessário para lidar com a dinâmica do nosso estado, né? Nosso estado é imenso, 853 municípios, com regiões com características completamente distintas, muitos problemas, né? Vamos destacar aqui, por exemplo, os problemas que perpassam a infância, né? A gente está sem programas específicos de proteção e de prevenção para a nossa juventude. Na perspectiva das mulheres, eu preciso registrar aqui, Guilherme, não há investimento na política de mulheres, principalmente para o enfrentamento das violências domésticas e familiares que vêm acometendo mulheres e meninas. Minas Gerais é o estado que mais mata mulheres no Brasil por feminicídio, e as ações do Estado são tímidas e quase inexistentes. Então, o maior investimento na política social pode garantir ao Estado investir na política de proteção das mulheres, de promoção das crianças e adolescentes, das pessoas com deficiência, né? Haja visto que um dos vetos que o governador mandou para casa recentemente era um veto que impedia a criação de centros de atendimento às pessoas com autismo. Se investir o recurso que tem que ser investido na política social, certamente o governo vai ter vergonha de mandar um veto como esse, que prejudica milhares de famílias mineiras que precisam de uma assistência múltipla e que está concentrado ali na política social, né? Então, o Estado investe pouco, investe mal os recursos e prejudica uma parcela grande da nossa população que merece e que precisa da mão do Estado para poder alcançar as políticas públicas e ter dignidade no nosso Estado. Para falar ainda sobre assistência social, na última semana, durante o evento do COSUD, da reunião envolvendo governadores do Sudeste, o governador Romeu Zema fez uma fala que foi interpretada pela oposição e por muita gente, inclusive de outros campos políticos, como de alguma maneira preconceituosa quanto a quem recebe a assistência social ou algum tipo de benefício dado pelo governo de amparo, do que a gente chama dessa rede de atendimento às pessoas em vulnerabilidade. Que avaliação a deputada Ana Paula Siqueira faz daquela declaração dada pelo governador? Que o governador ele desconhece a realidade das pessoas
ele desconhece a necessidade prática da vida das pessoas, a necessidade, inclusive, de sobrevivência, de garantia do mínimo. Quem vive com o auxílio, Guilherme, ele não está vivendo uma vida folgada, está vivendo para ter o básico, para ter como colocar um alimento em casa, muitas vezes conceder alimentação para os seus filhos. Então, acho que quando o governador ele faz uma colocação dessa, ele está menosprezando aqueles que, por falta também de estrutura do Estado, não conseguiram colocações adequadas para garantir o seu sustento livre ou distantes aí da necessidade de um auxílio. Né? O próprio nome diz, auxílio, isso não é para as pessoas viverem. Né? E, honestamente, nos tempos de hoje, R$ 400 ele não garante a existência, a subsistência de famílias. Então, é lamentável, mais uma vez, o governador de Minas Gerais tratar com menosprezo as pessoas e as famílias que precisam, né, que estão realmente sem ter o básico para viver. Não é a primeira vez que ele faz comentários dessa natureza, né? Ele já fez comentários assim no passado, se referindo à contratação, inclusive, né, de mão de obra muito barata no Vale de Jequitinhonha, não precisa o mínimo de salário para aquelas pessoas. É um governador que desrespeita a vida real das pessoas. Parece que as viagens que ele faz, ele não visita as comunidades, as vilas, as favelas, né, as comunidades rurais, para ver com seus próprios olhos e, quem sabe, sentir a dificuldade da vida das pessoas. As mudanças feitas na reforma administrativa, a chegada de mais gente para o secretariado, por exemplo, o deputado Marcelo Auro, que está fazendo uma interlocução não apenas, e até menos com a Assembleia Legislativa, mas mais com o governo federal. As falas do governador têm o potencial também de criar algum embaraço entre o governo de Minas institucionalmente com a União, na sua avaliação, deputado? Tem tentativas, né? O governo de Minas vem tentando ocupar aí um espaço de visibilidade nacional. Eu lamento que a tentativa dele é herdando uma herança péssima do governo federal passado e também de se colocar de forma desrespeitosa para com a própria população, seja a população geral, seja a população do Nordeste. Né? Então, quem pleiteia algum espaço em âmbito federal deve, no mínimo, ter respeito às pessoas e procurar uma herança melhor para se apresentar. Né? Acho que o governo Zema está num péssimo caminho de buscar aí, se alicerçar em algo que a gente lutou e que nós conquistamos para tirar do Brasil uma marca de um governo federal preconceituoso, desrespeitoso e que menospreza a sua própria população. Deputada, deixa eu voltar aqui na pauta do meio ambiente para lhe perguntar a respeito de um requerimento que foi apresentado pela senhora para uma audiência pública para a criação do Parque Nacional da Serra do Curral. Qual é a viabilidade disso acontecer? Estamos na fase já considerando que é viável ou é uma demanda a ser colocada tanto para o governo Zema quanto pelo governo federal para ser discutida? É uma pauta que está em discussão. Nós realizamos, inclusive, recentemente uma audiência pública na Assembleia tratando esse assunto. Foi apresentado pela Câmara Municipal um desenho de um parque. Inclusive, me chamou bastante atenção e eu fiz um pronunciamento na casa, na oportunidade, que a expectativa é que esse parque não seja aí um cavalo de Troia, né, para favorecer ou para facilitar outros processos que vão prejudicar ali por detrás a Serra do Curral. Esse é um assunto que precisa ser muito aprofundado, né? A Serra do Curral é um patrimônio nosso, diga-se de passagem, é um patrimônio que o próprio governo Zema menospreza ao não tomar as providências imediatas diante das inúmeras denúncias, inclusive constatações de mineração irregular no território. Ele vem buscando flexibilizar o acesso à Serra do Curral. Então, qualquer discussão que perpasse a Serra, Guilherme, precisa ser olhada com muita atenção. Né? Nós sabemos dos interesses minerários de mineração que tem ali, e eu trabalho pela proteção, pela preservação daquele território. Então, tem ideias, tem sugestões, vamos fazer um parque, vamos cercar a serra, não vamos pedir. Isso a gente precisa discutir com profundidade, porque o governo de Minas, que deveria tombar, né, a serra como um patrimônio, até hoje não fez, mesmo tendo no Conselho de Patrimônio já um estudo
que mostra a importância e a necessidade do tombamento. Ele não chama a reunião do conselho, não tomba a serra como nosso patrimônio e deixa à mercê da invasão das empresas que estão lá irregularmente minerando e não toma sua providência. E isso eu não estou falando, Guilherme, só porque estou aí na Assembleia com essa pauta, trabalhando, fui relatora, fui presidente da comissão especial que tratou o tombamento na última legislatura. Estou falando, inclusive, como moradora vizinha da Serra. E os nossos comunitários aqui do Taquaril, o tempo todo, têm registrado para a gente caminhões que passam lá com minérios, denúncias de poeira. Ou seja, está acontecendo um processo de mineração irregular lá. E o governo não toma sua providência. Uhum. Antes da gente encerrar, deputada, queria perguntar nessa mesma discussão. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, já se colocou há algum tempo como uma espécie de anteparo àquelas decisões tomadas pelo governo de Minas Gerais e pelos conselhos na avaliação sobre a operação minerária na Serra do Curral. Politicamente, ele já fez alguma sinalização, alguma conversa com vocês, deputados da oposição, para dizer estou ao lado dos parlamentares, ou há uma certa distância em relação à posição política do prefeito? Há uma certa distância. Ele tem tomado medidas na justiça, né? Inclusive importantes iniciativas que ele tomou, mas em relação a esse diálogo com o Parlamento Mineiro, a construção conjunta, ele ainda está bem distante. Nós conversamos com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede, que nos ajudou a compreender um pouco mais o que foi discutido em Brasília na Semana do Meio Ambiente e as pautas que também estão aí pipocando na Assembleia Legislativa. Deputada, obrigado por estar conosco. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Guilherme. Só para registrar, gente, tratar da pauta ambiental é tratar de uma pauta estratégica para a humanidade. Nós não vamos ter vida se não cuidarmos aí da preservação do meio ambiente, das nossas águas e mananciais. Então, é muito importante, Guilherme, essa iniciativa hoje da rádio, de promover mais esse debate, serão muitos aí ao longo do mês, para a gente também conscientizar a nossa sociedade da força-tarefa e da responsabilidade compartilhada de todos, governantes, parlamentares, sociedade civil, né, todas as famílias, na proteção do nosso meio ambiente, porque nós estamos falando, ao fim e ao cabo, de proteção à vida. Muito obrigada, estamos à disposição. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Boozer. Descubra sua experiência. Vai de Boozer.